Jornal da Mix. Vamos para a entrevista do dia e hoje a gente vai conversar com a Sandra Koch. Ela que é nadadora aqui de Blumenau e que acumula várias provas e desafios no currículo. Falei certo, né, Sandra? Bom dia. Falou, bom dia, Vilmir, bom dia, Pancho. É um prazer estar aqui, compartilhar daquilo que eu gosto, daquilo que eu realmente estou me dedicando aí os últimos 15 anos. E será um prazer compartilhar com todos. A Sandra tem se destacado em provas de longa distância na natação, né? São ultramaratonas, vamos dizer assim, aquáticas, né? Ela tem nadado aí provas de 20 quilômetros, até um pouco mais, né, Sandra? Me fala um pouquinho dessa tua experiência. Que provas são essas? Quais foram as maiores distâncias que nadaste aí ultimamente? Então, eu tive uma oportunidade em 2018 de ser a primeira brasileira a nadar Bombinhas Arvoredo. Olha que legal. São 25 quilômetros. Caramba, é muita coisa. E na ocasião, eu tive umas condições ótimas, né? De corrente, de maré, de tempo. E eu fiz em 5 horas e meia. Rápido. E ainda sou recordista. Caramba, mas é uma... Para 25 quilômetros é realmente um tempo incrível. E é uma travessia muito desafiadora porque a gente pega mar aberto mesmo, né? Então, a gente chega a se afastar aí 10, 15 quilômetros do continente. Foi uma experiência maravilhosa, né? Mas como nem tudo são flores, né? Aí a gente encarou outros desafios. Eu digo a gente porque nós somos uma equipe. Né? Hoje eu não nado sozinha, eu tenho uma equipe de nutricionista, técnico, clube, fisioterapeuta, né? É uma equipe mesmo que acaba me acompanhando e me apoiando. Nos últimos anos, claro, com pandemia, com tudo mais, eu fiz 16 quilômetros na Ilha Grande, em Angra dos Reis, fiz 21 quilômetros também em Angra dos Reis, uma volta numa ilha lá, Ilha Jipoia. Fiz 16 quilômetros do Leme à Barra e fiz 30 quilômetros esse ano no Rio Negro, no Amazonas. Caramba! Isso foi no ano passado, 2023, né? Desculpa. Ano passado. Ainda não virei o ano. Normal, isso acontece tranquilamente. Imagina, 2 semanas só do mês, Sei. do ano novo, né? Obviamente a gente se confunde, né? 30 quilômetros. 30 quilômetros no Rio Negro e em umas condições bem diferentes e desafiadoras por causa da temperatura alta. Eu cheguei a pegar 32,4 de temperatura lá. Meu Deus, isso é água termal praticamente. É muito quente. Então a gente perde muito rendimento, a gente tem que treinar para isso. E eu treinei para isso, eu estava preparada para isso. Agora, Sandra, muda alguma coisa nadar esse tanto Pô, são tudo distâncias grandes, né? Na água doce ou na água salgada, tem alguma diferença para você que está lá nadando? É mais fácil em um e outro? Como é que funciona? A flutuabilidade no Rio Negro, ela é muito baixa, por causa da matéria orgânica que tem no Rio Negro, né? Até foi um acaso que recém eu tinha nadado, foi um técnico da BRK lá em casa e falou sobre o tratamento de esgoto e tal, a gente estava lidando com isso. E ele comentou que a flutuabilidade nas lagoas de decantação da estação é 0, por causa da quantidade de matéria orgânica. E o Rio Negro tem essa característica. O Rio Negro tem uma flutuabilidade péssima, então é desafiador pela temperatura e pela flutuabilidade, né? Diferente do mar, que o mar, por ser água salgada, acaba ajudando a gente na flutuabilidade. Mas claro que daí entra corrente, entra vento, entra outros desafios, né? Quanto tempo tu treinas? Eu queria saber um pouquinho do teu treinamento, da tua preparação para essas provas, né? Na minha época, eu fiz natação na minha adolescência e a gente treinava, sei lá, 6 mil metros por dia para nadar provas de 100, de 200, de 400. Quantos metros tu nadas por semana? Não sei exatamente qual é a periodicidade do treinamento, mas me fala um pouquinho do teu treinamento, Sandra. 6 mil é bastante, né? Era bastante, era bastante. Não tão grande, não. A equipe era maior. Então, hoje a maratona é 10 quilômetros, né? A oficial, olímpica, meia maratona é 5. Eu nado 6 vezes por semana, né? Então tem um dia off. Meu Deus do céu. 6 dias de natação mesmo, de 2 horas a 2 horas e meia. Entendi. De treino diário, né? E aí o volume depende muito, porque eu faço são ciclos, né? Então eu faço um macrociclo, um mesociclo e um microciclo. E aí, conforme o meu treinamento, que leva aí 6, 7 meses para uma prova, eu vou aumentando ou diminuindo, né? Isso meu técnico, que é
oficial da CBDA, né? Voltado só para maratona aquática, né? Águas abertas, no caso, né? Não só maratona. Ele acaba fazendo essa minha periodização, né? Entendi. Mas eu faço treinos longos. Então, é isso que eu ia no dizer. final de semana, às vezes faço treino de 4 horas, faço 6 horas. Para o Rio Negro, eu tive a oportunidade de nadar em Rio dos Cedros. Maravilhoso. Sim, nas maravilhoso. lagoas, lá nos lagos. Fui no Pinhal, daí cheguei aí nas 2 cachoeiras e voltar. Então, assim, é um ambiente, assim, claro que a temperatura não se compara com o Rio Negro no Amazonas, mas a flutuabilidade, as condições eram mais parecidas, né? E aí eu optei em treinar por lá. Mas aqui, para a última prova que eu fiz, que foi uma tentativa do Leme ao Pontal, onde dos 36 eu nadei 22 quilômetros, eu treinei em Cabeçudas. Entendi. É o local onde a gente se encontra, tem um projeto grande lá, então sempre tem apoio, né? Eu ia falar dessa tentativa do Leme ao Pontal, porque tu tivesse problema com a água quente lá no norte do Brasil, né? E concluiu a prova, né? Concluiu os 30 quilômetros lá no Rio Negro, mas teve problema aqui com a água fria do Leme ao Pontal ali no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa experiência. Tu completaste 22 dos 36 quilômetros, é isso? Até tá, para quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais, tem as imagens, né? Essa aí é a travessia, né? Essa é a travessia do Leme ao Pontal, né? Isso, esse é o filme da travessia, da tentativa, né? Tentativa. Tá aí ainda na... Como o meu pai disse, quando você fizer o Leme ao Pontal, você vai parar, né? Eu falei, ok, eu vou parar. Então, eu não fiz ainda, eu não vou poder parar ainda, né? Então, foi estratégica. O abandono dela foi estratégico. Não, eu tive uma situação muito atípica, que até eu fui a fundo, assim, estudar o que houve, porque a minha previsão era nadar numa temperatura de 20, 21. Um dia antes, eu entrei na água, no Rio, em Copacabana, estava 19. E assim, no Rio de Janeiro acontece muito da corrente leste tirar a água superficial e fazer com que a água profunda ressurja. Né? Então, essa é um efeito de ressurgência. Cabo Frio, o nome já diz, tem muito fenômeno desse acontecendo. O Rio de Janeiro é mais raro. E eu tive o azar... A infelicidade, vamos dizer assim. A infelicidade de acertar o dia errado, né, no caso. Na ocasião, a ressurgência aconteceu no Rio e em Bituba. Até a Epagre fez uma matéria, né, colocando que a temperatura dia 19 de dezembro, eu nadei dia 18 no Rio, ela chegou na menor temperatura do ano. Deu 16,4 em Imbituba. Nossa. Caramba. E no Rio, eu cheguei a 15. Meu Deus do céu. Eu não estava preparada para essa temperatura. É uma temperatura de Canal da Mancha nos meses mais frios. Esse ano, o Canal da Mancha, por causa do aquecimento global, chegou a 17 graus. No período que eles abrem para nado. Claro que ao longo do ano vai muito menos, né? Mas assim, de julho a setembro, que é o período que o Canal da Mancha abre para nado, uma média aí de 16, 17, às vezes 19 graus. Né? Como eu não estava preparada, o desgaste é muito grande. Né? Eu acho que era possível ser feito, só que eu precisava ter me preparado para isso. E eu recebi isso como uma grande surpresa, né? E aí, infelizmente, eu não consegui. Depois da 7ª hora, eu tive muita dor. Principalmente nos órgãos internos, e fiquei preocupada e achei melhor não arriscar, né? Não arriscar. Não tem para que arriscar também, né? Nenhuma ideia vale uma vida, já diria o Titãs, né? Nenhuma ideia. Então tem coisas que a gente precisa relevar e, claro, eu tenho toda a ciência que me acompanha. Eu não vou para um mar, para águas abertas, sem estudar antes, sem ter treinado para isso, sem ter um técnico habilitado, sem ter uma equipe mesmo, né? Não que eu venha desestimular as pessoas a entrarem em águas abertas. Lógico. Eu acho que a gente, como tem um litoral absurdo, a gente mora numa cidade que tem um rio, que eu espero que um dia volte a ser balnear. Todo mundo espera. Sim, todo mundo, né? E é algo que precisa ser incentivado hoje. As crianças precisam aprender a nadar, o adulto precisa aprender a nadar, a democracia do esporte de águas abertas precisa estar aí para todos, porque a gente... É que nem quando criança, né? Um bebezinho, não sei se vocês são pais, eu sou mãe. Eu não vou deixar meu filho
não aprender a subir e descer a escada? Porque Claro. tem escada. Claro. E essa é a conduta de muitos pais. Não, fica longe da água. Ultimamente, Põe mais cerquinha ainda, ao né? redor da água. E a gente vê que tem um motivo, porque acontecem afogamentos. Né? Exato. A gente recém teve afogamento aqui no Rio Itajaí-Sul. Mas Exatamente. por quê? Porque não existe uma cultura de ensino da natação. Eu já viajo, né? Eu já penso assim, a natação como uma disciplina obrigatória no ensino fundamental, mas também para adultos, né? Sim, com A gente certeza. precisa de um esporte Claro. democrático, não só a natação, como todos os outros esportes. Né? Chega na fase adulta, você não tem mais opção de praticar esporte, né? E o teu Ai, caso... Faz a diferença, né? Faz a diferença. O Né? teu caso é diferente, né, Sandra? Porque tu não, a gente pensa assim, quem tá nadando agora provavelmente nadou no passado também, competitivamente e tal. Tu fizeste natação, mas não chegou a ser federada, não chegou a compor uma equipe, não chegou a ser uma atleta quase profissional, vamos dizer assim, na adolescência e juventude, né, Sandra? Não, eu participei de um programa da Companhia Hering, né? E eu acho que isso é muito legal, a gente pensar o quanto que a indústria na nossa cidade incentivou, né, tanto a cultura, o esporte, como, né, todas as áreas. E eles estão colhendo frutos disso ao longo de 40 anos. Muitos anos, com né? certeza. E deixo aí o desafio para outras. Claro. Né? A sugestão, A né, para que sugestão, outras isso, criem programas semelhantes, né? Isso foi um programa simples, onde a gente ia no SESI, aprendia a nadar, competia entre nós, algo muito, muito simples, mas que eu aprendi a nadar e gostei do esporte. E quando eu cheguei na fase adulta, que eu queria definir um esporte, para mim a natação era a coisa mais próxima Mais e natural. mais prazerosa, né? Então, mais natural. E acabei né, nadando 10 anos em Curitiba, numa academia muito boa lá. E agora, recém, eu estou na BB Blumenau, nado lá com a equipe, acompanho a equipe. É uma delícia ver eles treinando, se dedicando ali para baixar milésimos de segundo, quando eu falo de horas, né? Claro. Então, a gente acaba diferente, completando né? ali um pouco. Né? Ô Sandra, e quando é que veio o estalo para começar a nadar essas provas competitivamente, ou seja, para participar dessas travessias de longa distância, né, as maratonas e tudo mais? A natação de águas abertas, ela é extremamente inclusiva, né? Então, ela abre aí uma porta de possibilidades, assim, de várias idades, né? Tem nadador de ultramaratona, que nem o Joel Krieger, de Curitiba, que ele está tentando o Canal da Mancha. Ele tentou esse ano a 4ª vez, né? Quantos quilômetros são o Canal da Mancha? 33, porém, às vezes, por causa da corrente, eles aumentam muito, claro. né? Então, 33 é o período... É que a gente não consegue nadar em linha reta, né, em mar aberto. A gente vai de acordo com a corrente e aí acaba nadando muito mais, né? E ele vai fazer 70 anos esse ano. Meu Deus, Então, que loucura. é um esporte extremamente inclusivo de idade, de condições até físicas, né? Porque tem muita gente que não corre, que não anda direito e entra na nada água bem. e nada. Então, isso tudo favorece. E eu vou puxar um pouquinho de sardinha, né? Ele é um esporte que também tem... a mulher tem privilégios, né? Não é à toa que nós temos 2 medalhistas olímpicas mulheres. Verdade. E nenhum homem. A Poliana Okimoto e a Ana Marcela. Né? Por quê? A gente tem uma capinha de gordura que nos ajuda na águas abertas. Eu nunca fiquei tão feliz de não ter chego no peso que eu tinha proposto para fazer o Leme ao Pontal, porque eu pensei, gente, essa gordurinha Senão agora ia ser tá pior me ainda, ajudando. né? Pior. E a gente tem uma flutuabilidade diferente do homem, né? Pela massa corpórea, né? E uma resistência à dor. Então, são características femininas. Então, além de tudo isso que eu falei, ele é um esporte inclusivo para mulheres. Pois é. Né? Até, Sandra, você participa do Programa Internacional de Formação de Lideranças Femininas no Esporte, né? Você estava comentando da vantagem da mulher nesse esporte, mas é importante também você, que é um exemplo, né? Penso eu, para muitas pessoas nesse esporte, também participar desse tipo de colocar a mulher no lugar onde ela deve estar realmente, Exato. né? É um programa fantástico de uma ONG que chama SIGA, né? Sport Integrity Global Alliance. Eles trabalham diretamente com as confederações do mundo, né? Então, o foco principal era a integridade. Integridade, né? E hoje eles abriram esse programa para fomentar mulheres no esporte, né? Que é um gap
não só brasileiro, é um gap mundial, e que fez com que eu tivesse contatos com outras empresas, outras federações, e até a minha mentora, que hoje ela está à frente da Octagon, que é uma agência promotora de eventos nacionais do Ronaldo, o Fenômeno, né? É o proprietário. É muito legal o projeto dele, porque ele pegou e realmente criou essa agência para que incentivar projetos esportivos, né? Então, é uma porta que se abriu e é uma bandeira que eu tenho levantado, né? Porque você olha qualquer competição, tem uma disparidade de gênero absurda. Você olha na organização, maior ainda, né? Então, por que não tem mulheres? Né? Eu acho que é um mercado aí que tem que ser explorado. A gente tem muita visão, às vezes, diferenciada que um homem não teria, né? Com certeza, não tenha dúvida. Sandra, no Netflix tem um filme aí que tá bombando. Conta uma história real aí de uma mulher de mais de 60 anos de idade, 64 para ser exato, que na 5ª tentativa ela conseguiu atravessar a nado de Cuba para Flórida, né, nos Estados Unidos. Niad é o nome do filme, né? É o sobrenome da nadadora, Diana Niad, que é interpretada pela Annette Bening, e também tem como estrela aí a Jodie Foster, que é a treinadora da atleta. Imagino que você tenha assistido o filme. Sim. Queria que você falasse um pouco aí dos paralelos, né? Se você se identificou, de certa forma, assistindo essas tentativas da Niad, né? Por um grande acaso, a minha 4ª tentativa eu não fiz o Leme ao Pontal, né? Foi na 4ª tentativa agora? Essa foi a 4ª. Quem sabe a 5ª então venha, né? Inspirada na Niad aí, vamos lá. Claro que salvo proporções, né? Claro. Porque ela nadou 160... Meu Deus do céu, uma loucura, né? 166 quilômetros. São dias nadando, né? É louco, né? É uma loucura. A gente como nadador tem algumas ressalvas, mas que não vem ao caso. Eu acho que o desafio que ela se impôs e realmente concluiu, né? É incrível, né? É incrível e o filme ficou muito legal. O filme é muito bom, é verdade. Divulga o nosso esporte, Exato. fala de uma possibilidade aí para tantos. Hoje o Everest ele é tão conhecido e Águas Abertas é E é um estilo de vida, no fim das contas, né? A pessoa vive certeza. para aquilo, né? Com certeza. Impressionante a gente Acaba ver. mudando, né? Toda A dedicação, né, que a pessoa dá nisso, é impressionante. Mas foi um filme, assim, de uma valia muito grande, assim. Eu acho que é inspirador, né? Que seja para outros também. Com certeza. Fica a dica aí já, ou pega essa dica fora de tempo, né? Niad na Netflix é muito bacana. Eu tava olhando aqui, são 166 quilômetros que ela levou cerca de 52 horas para Mais 2 dias, É né? impressionante, né? E lá tinha o agravante da possibilidade de ataque de tubarões, né? Porque naquele Tubarão, trecho tem muita lá... água viva lá também, né? Bem, Que isso tudo tem que cuidar, né, Sandro? Você quando faz esse planejamento de uma travessia, de um grande nado, por muitos quilômetros, tem que olhar isso tudo também, né? Mas a gente também tem que ter uma educação biológica, né? Exato. Eu acho que a gente tem estratégias, né, que pode estar prevenindo esse tipo de acidente com tubarões, certeza. com água-viva. Claro, claro. Eu já tive, quando eu nadei do Leme à Barra, eu tive 5 ou 6 episódios de contato com água-viva. Água-viva, né? Terrível, né? Só que cada água-viva é uma espécie, né? Então, tudo depende da espécie que é atacada. E eu não tive nenhuma reação, ainda bem. Continuou nadando. Continuei, terminei. Mas, assim, eu acho que existem muito mais acidentes com ciclistas na beira da rodovia Meu Deus, do como? que acidentes com tubarões no mar. Com né? certeza. Então as pessoas me perguntam, nossa, você nada em mar aberto? Eu falei, você anda em calçada, meu amigo, você atravessa a rua, você acha que... O risco é maior aqui do que lá, né? Com certeza, não tenho dúvida. Quando eu vejo ciclista rodando nos acostamentos das rodovias, eu sempre fico muito preocupado, porque não é o local adequado para treinamento. A gente sabe que falta, né? Mas também não é o local adequado. Sandra, teu próximo desafio qual é? Me conta. Então, eu estou numa fase de amadurecimento das ideias. Né? Continua sendo Leme ao Pontal, não tenho dúvida, mas eu estou com um desafio que já está... Desde 2018, quando eu fiz Bombinhas Arvoredo, eu queria muito fazer a Costa da Esmeralda. Esse final de semana não, durante essa semana que eu estava de férias ainda, eu fiz Mariscal Conceição e fiz a outra parte da península ali, que é Canto Grande, Zimbros. Certo. E eu já fiz Porto Belo, Bombinhas
E já fiz Bombinhas Retiro dos Padres. Não sei se vocês conseguem visualizar Sim, isso com tudo. certeza, com certeza. Acho que a maioria das pessoas também consegue. Então. Agora é juntar tudo, então. Para mim, falta Retiro dos Padres, Mariscal, Atalaia ali. Entendi. Que é um trecho de 7 quilômetros. Uhum. Nisso eu concluo toda a Costa do Esmeralda. Só que eu quero fazer Numa prova só. numa prova De uma só. vez só. E a minha ideia é fazer 36 quilômetros, justamente para ter a metragem do Leme ao Pontal. Não sei se entendi. é provocativo ou não, mas tem o seu porquê. Mas é né? diferente o trajeto, né? Porque aqui tem que dar uma volta, né? Pela É. península lá, se eu não me engano, acho que é mais uma linha reta, né? Uma linha reta, É. Então, claro que as condições meteorológicas aqui são muito desafiadoras, Uhum. porque a gente sabe que o vento sul, ali em Mariscal, Uhum. na ponta ali da Conceição até Canto Grande, que pega todo o morro do 360 graus, o morro do Macaco, ela com vento sul você não passa, não tem como passar. Tem que Então fazer no sentido contrário, eu então. preciso pegar um vento norte-nordeste. Entendi. Porém, o norte-nordeste, o nordeste em bombas, é horrível. Uhum. É horrível. Então, eu sei que eu vou ter um desafio grande, mas é algo para março agora. Março agora já? Porque eu Bacana. quero aproveitar a minha periodização que eu fiz pro Leme ao Pontal. Eu tô voltando, eu não cheguei a parar, né? Mas estou voltando a treinar hoje mesmo, né? Para que até março, abril, eu esteja pronta para fazer essa costa. Março, abril, Costa Esmeralda. E aí, o Leme ao Pontal seria quando? Então, eu a quinta preciso captar recursos. Entendi. Porque é uma prova cara, Uhum. né? Então, Bombinhas está aqui. Uhum. Tem condições favoráveis, eu pego meu carro e vou. Leme ao Pontal já eu preciso dar 7 dias para o organizador de janela, para que ele escolha o melhor dia dentro dessa janela, né? E aí é tudo, né? Deslocamento, a estadia lá, é a inscrição, que é um valor alto, né? Porque eu tenho um barco me acompanhando o tempo todo. Entendi. A Costa da Esmeralda, minha ideia é fazer com caiaque e uma lancha pequena, né? Eu não vou precisar de um barco grande, né? Eu imagino, porque eu vou estar próximo ali, qualquer coisa, eu volto para o continente, né? E tô com a Capitania dos Portos, tô com a Secretaria do Meio Ambiente de Bombinhas me apoiando. A minha ideia é fazer um nado lixo zero, Ah, que legal. né? Eu quero gastar o menos possível, a gente não tem como não gastar, né? Produzir lixo, digamos, né? Mas quero fazer lixo zero e a ideia é fomentar para a prefeitura, que tem a tal da TPA, Exato. um manual de uso de áreas marinhas. Porque a gente, como nadador, a gente sente muita dificuldade com o pessoal de jet ski, o pessoal de lancha. Muita irresponsabilidade ainda, né? É incrível. Sandra? Parece que a gente é um golfinho, sabe? Exato. Que o cara quer chegar perto e olhar. E a ondulação que gera de Meu um Deus, jet não, ski, só de isso um- atrapalha. de um Além do barco. risco de acidente, né? O problema também com as ondulações. E né? não só isso, né? Um manual mesmo de condutas de áreas marinhas. Bacana. Né? Seria importante para vamos ver. divulgar isso aí. Vamos ver se vai. Sandra Koch, nadadora aí de grandes distâncias, aqui com a gente falando um pouquinho dos desafios aí para o próximo ano e da história dela. Agradeço tua participação. Sandra, mantenha-nos informados sobre essa questão da Costa Esmeralda entre março e abril. Com certeza a gente faz questão de divulgar aqui também todo esse caminhar e o resultado dessa prova aí que estás dispostas a fazer. Obrigado pela tua participação, Sandra. Muito obrigada, muito obrigada. Sucesso para você. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv, o único EAD que oferece encontros semanais com tutor exclusivo, presenciais ou online. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!